Aleluia! Exaltado seja o nome santo do Senhor. Queremos convidar o jovem Gustavo para vir aqui contar o testemunho daquilo que Deus tem feito em sua vida. No mês passado, nós pedimos à igreja que orasse pelo Gustavo, que ele estava cumprindo um importante projeto na carreira acadêmica dele, e ele vai vir aqui contar aos irmãos aquilo que Deus fez na vida dele e o abençoou. Tenho certeza que a igreja vai se alegrar bastante também, assim como seus pais. Pai, Senhor, irmãos, antes de tudo, eu gostaria de ler um versículo bem rapidinho aqui com os irmãos, que se encontra em Marcos, capítulo 11, versículo 23 e 24. Diz assim: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Do dia 9 ao dia 14 de junho, teve uma competição ali nos Estados Unidos, que eu fui com a minha equipe de foguete modelismo da faculdade, e a gente foi ali em Texas para a gente lançar um foguete ali na competição. E ela é considerada, no nosso meio, como a maior competição do mundo, e para a gente só de estar ali, acho que já fazia uns 6 anos mais ou menos que a gente não ia, então só dessa oportunidade de ir, para a gente já era algo muito, muito grande de Deus. Dentro dessa viagem, eu vi ali que Deus foi um Deus de detalhes na minha vida, foi um Deus ali de detalhes no nosso projeto, que Ele foi cuidando de todos os mínimos detalhes que a gente precisava. Durante toda essa competição, eu orava a Deus, eu fazia uma devocional ali, que eu tive 2 semanas mais ou menos ali nos Estados Unidos, e eu orava a Deus para que Ele nos honrasse. Até então, a minha fé era um pouco pequena, eu não pedia a Deus para a gente ganhar, eu não pedia a Deus para o terceiro colocado, eu só pedia a Deus que Ele nos honrasse ali, e que todo o nosso trabalho ali de 1 ano e meio, que a gente fez esse projeto, que ele valesse a pena e que Deus honrasse a gente ali naquele local. Quando que a gente chegou ali, teve um dia que a gente estava num pavilhão ali distribuído com todas as equipes. Tinha mais ou menos 150 equipes de uns 22 países diferentes ali. E eu olhava o foguete das outras equipes, eu olhava o nome das faculdades e eu ficava assim, com os olhos abertos. Falei, nossa, como que esse pessoal tem dinheiro, né? Como que esse pessoal tem uma capacidade muito grande de estar aqui. E ali eu ainda continuava orando a Deus. Deus, que o Senhor nos honre aqui nesse lugar, que o Senhor nos honre nessa competição, e que eu possa voltar com um testemunho para contar. E quando que a gente estava ali, em um dos dias a gente tinha que fazer uma revisão de segurança do foguete, que os membros ali da equipe analisavam, viam se tinha algum problema ou não, e foi encontrado ali alguns probleminhas mínimos que a gente tinha que refazer a revisão de segurança de novo, e um desses problemas é que a gente não tinha um dos GPS que eles pediam. E quando que a gente foi olhar para comprar esse GPS, era mais ou menos uns $500, que acabava com todo o caixa, basicamente, que a gente tinha na equipe. E ali, naquele momento, surgiu um menino que a gente tinha entrado em contato antes de ir lá nos Estados Unidos, de uma equipe ali do Texas, e que eles ajudaram a gente tudo que a gente precisava, desde receber os nossos produtos que a gente comprava, até os lugares para a gente fazer os testes. Eu sinto ali que Deus colocou ele no nosso caminho, porque tudo que a gente precisava, ele e toda a equipe ajudava a gente em tudo. Nessa hora que a gente falou que a gente não tinha esse GPS, ele falou assim, nossa, espera aí que eu acho que a gente tem. Eles cederam para a gente, deram esse GPS emprestado para a gente. Então ali eu já vi o trabalhar de Deus na nossa vida. Nesse dia, quando a gente tinha feito essa revisão, estava mais ou menos numa terça-feira, então a gente precisaria mexer no foguete de novo, fazer algumas mudanças, passar pela revisão de novo, e a gente só ia conseguir lançar esse foguete na quinta-feira, porque ia fazer a revisão na quarta, e eles tinham falado que a gente tinha que lançar durante a manhã, que o vento era um pouquinho mais fraco. E quando você lança no primeiro dia, você ganha uma pontuação bônus, um pouco maior, no segundo dia, uma pontuação um pouco menor, e no terceiro você não ganha essa pontuação bônus. Quando a gente estava nesse dia, que a gente voltou para o hotel, a gente ficou mais ou menos até umas 2 horas da manhã ali trabalhando, e a gente recebeu
um comunicado no celular que estava tendo uma tempestade de areia ali, estava acontecendo um monte de coisa. E a competição mandou um e-mail falando, olha, como é que aconteceu isso? Poucas equipes vão lá para o deserto, então a gente vai acabar com isso de quem lançar primeiro tem mais pontos, quem lançar segundo tem mais pontos. Então ali eu já fui vendo o trabalhar de Deus. Algo que para a gente tinha dado errado, que no fim nos ajudou de estar ali. A gente teve um dia a mais inteiro para trabalhar, fazer com calma tudo o que a gente precisava fazer e voltar na quinta-feira. Na quinta-feira a gente foi no deserto para a gente conseguir lançar, fizemos todas as modificações e ali na hora do lançamento, quando que eles anunciaram, né, a nossa faculdade, eu orei ali para Deus, falei, Deus, que dê tudo certo, que o Senhor nos honre aqui nesse trabalho e que eu possa voltar com testemunho para contar para o Senhor. Quando que ali o foguete subiu, foi tudo mais perfeito possível, a gente não imaginava que ele ia subir daquele jeito. Um amigo meu até falou assim, nossa, ele vai subir um pouco cambaleando, mas depois ele vai ficar reto de novo. O foguete subiu retinho, totalmente perfeito, foi muito mais do que a gente esperava. Daí, a partir ali daquele momento, foi numa quinta-feira, a premiação saía mais ou menos, acho que ali no sábado, que a gente ia no sábado para a cerimônia. A partir dali eu falei assim, Deus, eu acho que a gente consegue ali uma posição um pouco melhor. Mas, enquanto estava todo mundo pensando assim, pô, acho que a gente consegue ficar em terceiro, talvez um quarto lugar, ganhar alguma coisinha, falei assim, Deus, eu vou querer um pouquinho mais forte do que eu estava querendo até então. Daí eu comecei a falar para todo mundo, não, fica tranquilo que a gente vai voltar com o troféu de primeiro lugar, a gente vai voltar com o troféu que a gente vai ganhar. E ali, embora assim, para algumas pessoas pareceu que eu estava brincando, dentro de mim falei assim, Deus, eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com testemunho para contar para o Senhor. E quando a gente estava ali no sábado, que teve a premiação, chamaram o terceiro colocado, e todo mundo começou a ficar preocupado, nossa, a gente pensava que a gente ia em terceiro. E eu ele falando, Deus, eu tenho certeza. O terceiro lugar seria muito bom. Mas eu orei para o Senhor, eu criei, e eu pedi o primeiro lugar. Ali chamaram o segundo colocado, o pessoal já começou a ficar preocupado, nossa, se não chamou o terceiro no segundo, então a gente não vai ser chamado. E eu, Deus, o segundo estaria muito bom, eu estaria contando um testemunho muito bom do segundo colocado. Mas eu creio em Ti que a gente vai ganhar essa competição. E quando chamaram ali o nosso nome na nossa categoria, para mim foi uma experiência com Deus ali, muito grande, que quando eles chamaram o segundo, eu comecei a orar, Deus, eu tenho certeza que agora é o momento. Tenho certeza que agora o Senhor vai nos honrar por todo o trabalho que a gente tem feito. E quando chamaram ali para a gente, foi uma bênção incrível, irmãos. E eu quero falar para os irmãos que tudo que vocês pedirem crendo, e crendo de todo o coração, tudo que vocês pedirem, e não peçam com dúvida no coração, peçam e creem, profetizem que vocês vão receber. E vocês vão receber em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que aqui na terra, se nós pedimos para o nosso Pai pão, Ele não vai dar pedra, quem dirá o nosso Deus que está no céu. Então, se você pediu algo, não espere menos do que você está pedindo. Deus vai fazer até muito mais do que aquilo. Quando nós estávamos lá, a gente estava competindo com umas melhores universidades do mundo. A gente aqui no Brasil não tem muito investimento. Nosso foguete custou mais ou menos uns R$35 mil. E foi com tudo dinheiro de membro, dinheiro de venda, sem nenhum investimento da faculdade. Os custos da viagem foi tudo do nosso bolso. E a gente ali competindo com equipes que gastavam R$100 mil no foguete, com investimento, com patrocínios de empresas grandes. E quando eu ganhei, falei, nossa, pai, a gente ganhou sem investimento, sem nada, e foi Deus. E foi Deus que fez aquilo para a gente. Então hoje eu estou aqui para testemunhar, para dar a honra e a glória de Deus, porque só Ele merece. Amém.